Psoríase Brasil apresenta Doenças de pele. Oi pessoal, bem-vindos ao canal da Psoríase Brasil. Eu sou a jornalista Ana Paula Dixon, coordenadora de comunicação da Associação Brasileira de Psoríase, Artrite Psoriásica e outras doenças crônicas de pele. Seguimos com a nossa série especial de programas sobre urticária crônica espontânea ou UCE, como também chamamos a doença. No primeiro episódio, abordamos o diagnóstico e as características da doença. Neste segundo capítulo, a dermatologista doutora Clarissa Prat, nossa parceira neste projeto, conversa conosco sobre como diferenciar a urticária crônica espontânea da urticária crônica induzida. Lembramos que a doutora Clarissa é uma especialista no tema, ela é médica, tem mestrado e doutorado em ciências da saúde e é preceptora no serviço de residência em dermatologia do Hospital São Lucas da PUC, em Porto Alegre. Doutora Clarissa, novamente agradecemos a sua participação e também por compartilhar aqui conosco e com os pacientes os conhecimentos e a experiência nessa série de episódios sobre urticária crônica espontânea aqui no nosso canal. Ana, eu que agradeço estar aqui novamente com vocês. É um grande prazer para mim. Então, hoje nosso tema é a urticária crônica espontânea versus urticária crônica induzida. Tu podes iniciar comparando ou falando das características de ambas para que o nosso ouvinte possa entender esses dois tipos de urticárias? Claro, Ana. Lembrando, a urticária é uma doença na qual as urticas e a coceira se associam. A urtica é aquela placa vermelha, inchada, que coça. Quando o surgimento dessas lesões urticariformes, né, as urticas, ou seja, o quadro todo dura mais do que 6 semanas, a urticária é definida como crônica. E a gente já falou que mais ou menos 1% da população apresenta urticária crônica. Dentro das urticárias crônicas, nós temos as urticárias crônicas induzidas. O que é isso? Quando se consegue identificar pela história do paciente uma causa para o surgimento das lesões. E o mais comum é que essa causa seja física. É uma agressão, entre aspas, física da pele que leva à liberação de histamina, aquele mediador inflamatório, que dilata as veiazinhas e faz com que a pele fique vermelha, inchada e coce. A mais comum das urticárias crônicas induzidas é o dermografismo. Vocês talvez já ouviram falar ou mesmo têm dermografismo. As lesões e a coceira se desencadeiam pela fricção na pele. Então, são aqueles casos que as pessoas desenham na pele, né? Que no exame físico, que se faz um teste de fricção, né? Ou se utiliza um instrumento especial, ou mesmo um abaixador de língua, e se pressiona esse abaixador de língua na pele, levando à formação da urtica. Então, ela é bem comum. Outra causa bem comum é a pressão, né? Ao carregar uma bolsa tiracolo, por exemplo, a pressão do cinto, da calça. E outras causas também, o calor, a urticária por calor, pelo frio, atividades físicas, a vibração, enfim. Elas são todas urticárias crônicas induzidas. Mas a grande parte dos quadros de urticária crônica não se consegue definir uma causa. Quer dizer, o paciente apresenta aquelas lesões de maneira espontânea, como alguns dizem, do nada, sem desencadeantes. Não, a induzida tem essas características e a causa definida. Isso define por história. A gente vai conversando com o paciente, a gente senta na consulta, o paciente diz que tem uma alergia. Primeira coisa, doutora, eu tenho uma alergia que não melhora nunca. Aí a gente vai atrás dessa alergia, afinal de contas, o que é. E se, em geral, o paciente vem sem lesões. É bem comum, doutor, eu vim há 10 minutos, eu estava ali na sala de espera, eu estava com uma lesão me coçando, agora não tenho mais. Isso acontece, e não estou fazendo brincadeira, porque é bem comum. Só que na história do paciente, conversando com ele, a gente percebe, né? Vai induzindo algumas perguntas, é claro, para tentar definir se há alguma causa para aquela lesão ou não. Então, quando é uma causa, vai-se atrás, se investiga e se fecha o quadro de urticária crônica induzida. Mas na grande parte dos casos, não. Inclusive, 70% dos casos, não. A urticária crônica é de forma espontânea. O paciente tem as lesões sem causa definida. E é importante também dizer
que quase 80% dos casos de urticária crônica induzida estão associados à urticária crônica espontânea. E isso também é importante definir. Porque às vezes se define uma causa... É assim, o paciente tem as duas. E às vezes é induzida por várias coisas. É bem comum, por exemplo, o paciente com urticária crônica espontânea, ele tem lesões que surgem, então, sem desencadeantes, ter também urticária por pressão. Mas quando eu carrego a bolsa, eu tenho, né? A urtica forma aqui no meu ombro. Quando eu uso uma calça jeans mais apertada com cinto, forma uma urtica, uma placa inchada que coça na minha cintura. Mas além dessas lesões, eu também tenho as que surgem do nada. Então, 80% dos casos de urticária crônica induzida estão associados à urticária crônica espontânea. E isso a gente precisa definir na consulta, na história do paciente, para conseguir ajudá-lo da melhor forma. Porque se ele tem urticária crônica induzida somente, teoricamente, ele evita aquele fator, se é que é possível, ele fica bem. Mas se ele tem as duas coisas, não adianta culpar, entre aspas, um fator desencadeante e deixar de tratar aquele quadro que é o mais relevante para a qualidade de vida, que é o surgimento espontâneo das lesões. Nossa, deve ser complicado, né? Porque daí mesclando as duas, meu Deus. E de novo, é fácil, né? Se deixar confundir, tentar culpar mais alguma coisa. Não, mas vamos atrás, tem mais alguma coisa, né? Vamos culpar o que for, buscar. Quando na verdade não, é totalmente espontâneo o quadro maior, digamos, do paciente. Né? Vou lembrar que o pessoal que está nos escutando, que está ouvindo esse podcast, que o capítulo anterior fala especificamente do diagnóstico da UCE. Então, se você quer se inteirar, que é nosso objetivo aqui, ouça o outro capítulo 1 dessa série especial, porque ali você vai entender justamente as características da UCE. E agora nós estamos falando sobre UCE e UCI para falar das diferenciações entre elas. A doutora Clarice agora trouxe um dado que eu realmente desconhecia sobre essa mescla de ambas e realmente tem que ficar atento, né? Porque o diagnóstico, os tratamentos são muito diferentes, doutora Clarice. Não, eles não são tão diferentes assim. Mas é importante que se defina se há urticária crônica espontânea ou não, porque, na verdade, o tratamento protocolar, né, pelas diretrizes internacionais, está bem estabelecido para urticária crônica espontânea. Mas os pacientes que têm urticária crônica induzida de forma isolada também vão seguir um paralelo de tratamentos com as medicações que se utilizam para todos os quadros de urticária crônica. Existem exames tanto para uma quanto para outra, para a pessoa identificar? Exames clínicos, exames de sangue? Quando se trata de urticária crônica espontânea, eventualmente, né, a gente avalia o paciente com testes cutâneos, tá, com exames de sangue assim, para determinar se há não a urticária crônica espontânea especificamente, mas a urticária crônica. Dentro da história, dentro da investigação do paciente, se percorre todo esse caminho, né? História clínica, conversa, duração das lesões, da doença, faz o exame físico, tenta descartar ou ainda afirmar se há alguma causa de urticária física. E, eventualmente, então, se avalia, isso depende da história do paciente, se avalia teste de autoimunidade, alguma infecção que possa estar relacionada com lesões do tipo urtica, também medicações que eventualmente desencadeiam lesões que são de urticária crônica. Mas isso tudo se determina pela história do paciente, se é indicativo de fazer ou não. É importante que se diga que não há um exame de sangue ou um exame físico, enfim, né, desses testes, que diga você tem urticária crônica espontânea. Porque o diagnóstico da urticária crônica espontânea ele é clínico. Tá? Se pergunta a frequência e duração das lesões, se avalia o paciente, e se chega a conclusão, se exclui essas outras causas e se chega à conclusão que ele tem urticária crônica espontânea. Então, não há um exame de sangue que a pessoa faça e diga sim, você tem urticária crônica espontânea. É muito mais uma questão de história, de exame físico para se chegar a esse diagnóstico. E da UCI também, da urticária crônica induzida, mesma questão? A urticária crônica induzida se faz os testes para o causador que a gente desconfia. Tá? Então, o dermografismo é esse teste de pressão. Rápido, prático, simples, que se faz no consultório.
Urticária frio, se faz o teste do cubo de gelo. Se aplica, né, dentro de um parâmetro de tempo, se avalia o tamanho, o número de urticas e também se dá uma nota para coceira de acordo com a indução pelo cubo de gelo. Urticária ao calor, urticária colinérgica, que é a urticária dos exercícios físicos, né, ou das emoções, que o paciente fica todo vermelho, cheio de lesões, se determina por um teste que pode ser ergométrico, com uma bicicleta. Então, tem todo um painel de exames para tentar induzir a lesão de acordo com aquele desencadeante que se desconfia. Mas, de novo, é super importante que a gente destaque isso que eu falei antes, que dizer que o paciente tem urticária crônica física, né, induzida pelo frio, por exemplo, não descarta que ele tenha urticária crônica espontânea. E nessa relação das urticárias crônicas induzidas, os alimentos que causam, eu vou falar do modo leigo, alergia, como a gente fala 90% das vezes, né? Está também entre as induzidas, medicamentos e alimentos que possam causar as alergias, que agora eu estou aprendendo cada vez mais, que chama-se de urticas. Essas são aquelas que são relacionadas às urticárias agudas, né? Por exemplo, né, o clássico, o paciente comeu castanhas, amendoim, enfim, e daí ele tem um surgimento abrupto das lesões. Essas são as urticárias agudas, assim como os medicamentos. Eu usei um anti-inflamatório, usei um antibiótico e desencadeei as lesões. É uma urticária aguda. Por que ela é aguda? Porque ela dura menos de 6 semanas, né? O paciente tomou a medicação ou se alimentou daquele fruto, né? Enfim, leite, ovos também, frutos do mar, por exemplo, em adultos. Ele ingeriu, entrou em contato, enche a pele de lesões, inclusive pode dar angedema, edema de glote, enfim. E essas lesões, esse quadro, ele tem um tempo de duração, porque aquela proteína relacionada com o desencadeamento das lesões, ela tem uma duração no corpo, ela vai embora de alguma forma. E, em geral, em dias, né? Então, não é uma urticária crônica induzida, por definição, porque ela não é crônica. E a induzida a pessoa sempre tem, quando ela tem a causa, por exemplo, essa da bolsa, tá? A pessoa, ela sempre vai ter essa urticária, se ela tem essa sensibilidade? Se não é tratada, ela sempre terá. Em geral, as urticárias crônicas, elas podem até entrar em remissão, certo? Elas espontaneamente, de uma hora para lá, eu melhorei. Se acalma, é um período que o paciente fica sem lesões. Só que isso ocorre de uma forma geral depois de um ciclo de doença de 3 a 5 anos. Quer dizer, o paciente ficou meses com as lesões e daí de uma hora para outra entrou em remissão. Isso pode acontecer. Só que nesse período, 3 a 5 anos, ele permanece com as lesões, né? Migrando, enfim, influenciando nessa série de situações que a gente comentou que interferem na qualidade de vida. E ao redor de 2% das pessoas que têm urticária crônica espontânea, principalmente, convivem com a doença a vida toda. Ela nunca entra em remissão. Então, é um número muito considerável de pacientes que permanecem em sofrimento quase que a vida inteira, né? Porque se ela inicia ali entre 20 e 40 anos e a nossa média de idade, né, de vida, de duração de vida no Brasil é, digamos, vamos chutar para o alto, 75, ela fica ali 50 anos doente, quer dizer... precisa-se esclarecer a respeito da doença para que, de novo, esse paciente pare de sofrer. Esses medicamentos e tratamentos são mais novos, são mais atuais? Sim, nos últimos, a gente pode dizer assim que nos últimos 5 anos nós temos protocolos muito bem estabelecidos, né, na literatura internacional para o tratamento de forma mais eficaz para esses quadros. E essas pessoas que conseguem chegar a esse tratamento correto, elas podem se livrar 100% do problema da UCE, por exemplo? Ao redor de 90% dos pacientes que entram em um protocolo de tratamento, como a gente chama, a gente vai falar das linhas de tratamento, as medicações, enfim, mas ao redor de 90% dos pacientes têm controle total das lesões durante o tratamento. Então, é um número muito grande para deixar de tratar esse paciente. Imagina, um salto na qualidade de vida, né, doutora Clarissa? Interfere muito na qualidade de vida. Então, a gente precisa
de uma forma ou de outra, auxiliar esses pacientes fazendo o diagnóstico correto, esclarecendo sobre a doença, falando sobre a doença. É tão lindo esse trabalho aqui na Psoríase Brasil. Para mim, de novo, é uma honra participar, porque falar sobre uma doença que é crônica da pele e insistir nesse discurso ajuda muito essas pessoas que tanto sofrem com ela. É verdade. Aliás, temos trabalhado bastante, né? Tu és uma grande parceira nossa, não só aqui na UCE, na psoríase, dermatite atópica, tem uma série de doenças que a doutora Clarice trabalha conosco, ajudando a esclarecer. A gente quer trazer informação, essa é nosso objetivo com esse trabalho. Por isso fizemos também essa série especial. Vamos ter um programa totalmente voltado aos tratamentos, lembrando. Então, cada programa tem o seu tópico, mas a gente gosta também de trazer pelo menos uns spoilers, assim, de que existe também questões positivas, que as pessoas podem ficar confiantes que, graças a Deus, existem tratamentos. E nosso trabalho aqui, além de esclarecer a doença, é trazer esperança para que esses pacientes tenham qualidade de vida. Doutora Clarice, a gente está se aproximando do final aqui do nosso tempo. Gostaria de lhe perguntar se tu queres agregar mais alguma questão aqui ao nosso programa e também lhe convidar para deixar suas redes sociais, porque eu vejo que tu faz um excelente trabalho e acho que é bem bacana que as pessoas também possam seguir e ver no teu Instagram, pelo menos que eu sigo bastante, para ter informação, porque toda informação é muito válida. Eu agradeço bastante, Ana. Fico à disposição também, né, por esses canais de comunicação que é tão rico hoje falar, né, a gente fala sobre tudo, sobre todos os aspectos da dermatologia. Com relação à urticária crônica espontânea, eu reforço a ideia, de novo, né, de que é essa doença que tem as urticas, as placas vermelhas, inchadas que coçam, associadas ou não ao angedema, que é aquele inchaço mais robusto, mais florido, das áreas ao redor dos olhos, da boca, genitais, mãos e pés, e que dura mais de 6 semanas. Então, tendo essas características, é importante lembrar de urticária crônica espontânea. Quem quiser me seguir lá é o doutora Clarissa Prati. Também tenho Dermatox BR, um trabalho bem legal, um conjunto de dermatologistas. E também a clínica Ponto Skin Center. Muito obrigada novamente. E pessoal, nos próximos episódios eu vou conversar com a doutora Clarissa sobre o tratamentos à UCE, a jornada do paciente até o diagnóstico correto, entre outros temas relacionados à doença. Agradecemos a sua audiência e lembramos que esta série sobre UCE tem o apoio da Novartis para a sua realização. Siga nossa página no Facebook, que é a Psoríase Brasil, ou o nosso perfil no Instagram, que é Psoríase Brasil _oficial. Ou ainda, acesse o nosso site, psoriasebrasil.org.br. E lembre, assine gratuitamente este programa na sua plataforma ou agregador favorito e recomende este podcast. Um abraço e até o próximo episódio.